E está na hora da entrevista do dia, com Luciano Penteado. Bem, e falaremos agora sobre esse 1º de maio, Dia do Trabalho, e as pautas de emprego, sobretudo o debate sobre o fim da escala 6x1. Eu converso com o João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário nacional da Força Sindical. Juruna, obrigado pela presença e boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado pela TV Gazeta nos convidar também. Legal. Juruna, esse debate aí sobre o possível fim da escala 6x1 foi um elemento a mais, digamos assim, que foi acrescentado aí na luta trabalhista, né? Na pauta dos sindicatos, da classe trabalhadora, uma coisa que é até recente, né? Se a gente pegar a história, a trajetória das batalhas pelos direitos, é uma coisa recente. Como que você, especialmente, e vocês da Força, têm sentido o avanço desse tema entre a classe trabalhadora? Porque gerou ruído na rede social, gerou debate entre as pessoas e tal, mas entre a classe trabalhadora, entre os trabalhadores, como é que está esse tema? É um tema, assim, importantíssimo, porque a jornada de trabalho, ela foi regulamentada em 88, na Constituinte de 88, de 48 para 44 horas. De lá para cá, só houve mudanças em negociações coletivas. Então, tem várias categorias como bancários, setor metalúrgico, em alguns setores petroleiros, que já trabalham bem menos. Mas, por exemplo, comércio, área de serviços e a maioria dos trabalhadores ainda é uma jornada muito alta, e principalmente quando ela avança no sábado. Então, por isso que a gente fala escala 6x1. As pessoas avançam o sábado e, mais do que isso, tem gente que trabalha ao domingo e folga depois durante a semana. Então, a expressão fim da escala 6x1, na realidade, se transforma num debate sobre redução da jornada de trabalho. Sim. Foi uma expressão que um rapaz que trabalhava em farmácia no Rio de Janeiro colocou no seu instrumento de celular, nas redes sociais, e com isso até chegou a ser eleito no Rio de Janeiro, para você ver como a campanha que ele fez foi bem feita. Então esse tema voltou ao debate na sociedade, mas já está no Congresso Nacional. O problema é que no Congresso Nacional nós temos uma minoria de representantes que é a nosso favor. Sim. Então, com isso, o debate da redução de jornada também leva o debate para nós, para que a gente fortaleça as negociações dos sindicatos e também, nas próximas eleições, a gente aumente o nosso número de representantes no Congresso em Brasília, para que esse tema entre na pauta com força. Agora, é interessante essa questão do Congresso, né? Porque apesar de ter minoria, né, a base de apoio do governo Lula, muitos políticos da oposição, inclusive, se manifestaram a favor da redução, né? Quer dizer, foi um tema ali que acabou não chegou a unir, digamos assim, os dois lados, mas ele foi um certo consenso ali entre algumas alas, digamos assim, dos dois extremos ali, né? Do centro, inclusive, claro, não só da esquerda. Como que você vê esse tema no Congresso? Quer dizer, vai ainda passar por várias etapas nessa discussão, vai depender de votação, de maioria e tal. Os deputados, por exemplo, da oposição, os de direita, extrema-direita, de centro, que hoje dominam o Congresso, na sua avaliação, estariam dispostos a votar com o governo, a votar, nesse caso, a favor da redução da jornada? Eu creio que depende tudo de mobilização, né? Por exemplo, na semana que entra agora em maio, o senador Paim vai colocar em debate essas questões nas comissões, sobre a redução da jornada e a escala 6x1. Ao mesmo tempo, o movimento sindical, o movimento popular, vai também lançar um plebiscito para a sociedade para debater essa questão da redução da jornada. O que nós temos que fazer é que, com esses elementos de mobilização, a população também possa fazer pressão. Que tem muito desconhecimento ainda, né? Ainda tem. E mais do que isso, você vê que você já disse que dentro do Congresso, mesmo os setores conservadores acabaram apoiando a ideia. Eles sabem que é um tema sensível à sociedade, sensível aos trabalhadores, e também porque a jornada de trabalho, ela já nos outros países já diminuiu bastante. Sim. Então é um debate que nós devemos fazer aqui no Brasil. Você comentou de outros países, é engraçado, né? Porque assim, já é uma realidade em vários países a redução, e alguns até foram além, já adotaram em alguns setores a escala de 4x3, né? Que a pessoa trabalha só 4 dias, folga 3 dias na semana, isso, claro, em alguns setores e em alguns países. Não é uma realidade que a gente pode ainda generalizar, mas já é uma realidade. Os que são contra aqui no Brasil, Juruna, costumam dizer que vão ter despesa com folha de pagamento, vão ter que contratar
contratar mais pessoas por causa desse dia a mais aí de folga. Como que você pessoalmente enxerga esse argumento dos que são contra, de que haverá realmente despesa, de que haverá aumento na folha de pagamento mesmo, principalmente dos pequenos comerciantes? Eu discordo porque no que nós observamos, que o debate da redução de jornada, ele sempre vem porque também foi introduzido novas tecnologias no sistema de trabalho. Então, com isso, você vai ter também, você vai dar condições para que o trabalhador se aproprie daquilo que foi também melhor tecnologia que aquela empresa adquiriu, fruto do seu trabalho. Então, reduzir a jornada também é uma maneira de você fazer justiça a avanços que aquela empresa fez. E tem a ver com também o home office da pandemia, não tenha dúvida. Então, eu vejo que esse debate depende da mobilização dos sindicatos, da população em geral e do Congresso Nacional. Quanto mais representantes a nosso favor nós tivermos do Congresso, é positivo. Por isso, as eleições são importantes. E, ao mesmo tempo, a participação popular nos seus sindicatos, para que você possa ter, digamos assim, negociações coletivas por empresa ou na sua categoria, nos comerciários, nos metalúrgicos, entre os professores e assim por diante. Agora, Júnior, falando sobre uma outra pauta que está tramitando no Congresso, que é a isenção do IR para pessoas que ganham até R$5.000, né? Uma promessa aí da equipe econômica, enfim, para fazer justiça social. E, inclusive, argumento do ministro da Fazenda, da Economia, para equilibrar também as contas, enfim. Só que também está gerando polêmica, quer dizer, não só os políticos mais à direita, como os próprios empresários, o mercado, não estão vendo com bons olhos essa medida assim. Por que na sua avaliação não há um consenso sobre essa redução, visto que, no final das contas, alguns economistas, inclusive, dizem que vai ser bom, porque com essa isenção vai aumentar o poder de compra das pessoas, que vai movimentar a economia, enfim. Qual a sua visão? A questão que eles colocam é como é que fecham as contas públicas, porque se você diminui o imposto, ele se preocupa com as contas públicas, como é que o governo vai gerir, digamos assim, os seus compromissos. Por isso é que nós estamos colocando em debate também, além de falar que vai isentar até R$5.000, para quem ganha até R$5.000, nós também colocamos o debate na sociedade para cobrar daqueles que ganham os super ricos, ter uma taxação maior para aqueles que têm mais renda, para aqueles que têm mais, digamos assim, mais ricos, digamos assim, né? Mais acúmulo de riquezas. Então é fundamental que esse debate vá junto. Diminuir para quem ganha pouco e você lá na ponta você aumentar para quem ganha bem. Sim. Né? Não só ganha bem, como pessoas que nem vivem do trabalho, já vivem do sistema financeiro, vamos dizer assim. Agora, o Brasil, isso são fatos, né? O Brasil, ele é um dos países onde a desigualdade social é uma das maiores do mundo, é onde tem uma das maiores concentrações de renda e é um país que tem também, ao mesmo tempo, apesar das desigualdades, uma quantidade de milionários muito grande para um país que ainda é emergente no cenário global. Também na sua avaliação, a taxação dos super ricos, nesse caso, né? Já que você citou, não é? Por que a gente está tendo dificuldade de avançar nesse assunto, visto que, como poucos detêm muito dinheiro e nós somos um país que ainda tem muito abismo social, não deveria ser um pouco mais natural esse debate, visto que o impacto para quem já tem milhões, bilhões, não seria mínimo e, ao mesmo tempo, ajudaria muita gente? Não tenha dúvida. Eu creio que o debate com a sociedade, você não pode impor, você tem que ganhar os trabalhadores, as trabalhadoras, a população em geral a compreender esse mecanismo. Porque, para isso, você tem que ter mobilização, tem que ter informação, tem que ter todo um trabalho feito pelas organizações para que a população entenda que nós não vamos prejudicar os super ricos, nós só vamos fazer justiça social como é na Suécia, como é na Inglaterra, como é no próprio Estados Unidos. Porque aqui no Brasil tem o fenômeno, desculpa te interromper, do, entre aspas, pobre que defende milionário, como se diz, como virou um meme na rede social, né? Quer dizer, aquela pessoa com pouco poder aquisitivo, que talvez até pela limitação de origem, de educação, que aí é um outro problema, mas que acaba pela sua falta de capacidade de conhecimento, de tudo, acaba não entendendo direito a situação e isso acaba a colocando contra essa medida, como se fosse afetar a vida dela, né, que ganha pouco
taxando os que ganham muito, né? Nesse caso também falta conhecimento? Não seria o caso de ter também uma mobilização, uma campanha mais específica? Sim. Quando eu falei do plebiscito popular sobre a redução da jornada, nesse plebiscito também vai estar o debate sobre a taxação dos super ricos e o imposto de renda. Para elas entenderem melhor. Porque esse debate é importante, porque lembra daquela questão de que iam descontar no Pix, que você não podia usar o Pix? Sim. Então há toda uma também grande onda de fake news. Uma onda de fake news que acaba também induzindo. É isso que é importante. Porque são poucos, na verdade, né, na prática. Eu não tenho um número aqui, mas são poucos super milionários que seriam taxados, né? A maioria do nosso pessoal ganha salário mínimo ou piso salarial da categoria, né? Então é importante que a sociedade faça esse debate, haja esse debate no Congresso Nacional para que a gente cada vez mais caminhe para uma sociedade mais solidária e mais justa, né? Com empregos melhores e também com condições de o país poder avançar nos investimentos, fazendo taxações como essa àqueles que ganham mais, aos super ricos, não que ganham mais, aqueles super ricos. Agora, Juruna, só voltando no começo na questão do presidente Lula, né, que é um grande defensor de tudo isso que a gente está falando, inclusive, né, e o Lula foi ausência nesse 1º de maio, né, visto que ele sempre esteve presente, sempre foi um grande incentivador, né, dessas mobilizações e tal. Atrapalha em alguma coisa, na sua visão, a ausência dele nesse momento em que ele está enfrentando um Congresso onde ele não tem ainda a maioria? Atrapalha em algo? Eu acredito que não, porque dia 29 ele recebeu as centrais sindicais em Brasília. Já nós entregamos a pauta para ele no dia 29 de abril, houve mobilização em Brasília e, ao mesmo tempo, terá representantes do governo no nosso 1º de maio. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o governo Lula também tem feito muitas coisas positivas, como a questão do emprego, a questão do salário, do salário mínimo. Então tem muitas coisas assim que estão sendo feitas e eu acredito que o 1º de maio seria uma referência para ele vir. Nós convidamos, mas acontece essas coisas também. Tem uma questão de agenda, né, também. De viagem que fez na morte do Santo Padre, né? Então, nós também temos que levar em conta essas questões. Agora, rapidamente, para encerrar, Juruna, temos menos de um minutinho, só para encerrar mesmo. Queria que você falasse da data em si, né? Importância da gente, nesse 1º de maio, parar e refletir sobre a luta trabalhadora, porque, no fundo, né, como a gente falou antes, ricos ou pobres, ou quem trabalha é trabalhador, né? Então é o dia de todo mundo que trabalha, né? É importantíssimo que a data do 1º de maio seja celebrada, porque a data do 1º de maio é a data em que a gente comemora no mundo todo a luta dos trabalhadores pela redução da jornada e pelas melhores condições de trabalho e, mais do que isso, pela melhoria salarial. Então, celebrar a data do 1º de maio é lembrar dessas lutas e continuar organizado para que a sociedade, o Brasil e outros países cada vez mais caminhem para a solidariedade e para a justiça social. Tá certo, Juruna. Muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima. Obrigado a você. Uma boa noite.